Olá, meu nome é Odair. Eu vou mostrar nesta videoaula como se constrói um sistema de cabeamento estruturado para o compartilhamento de dados e voz numa mesma infraestrutura. Esta videoaula é parte integrante do curso de cabeamento estruturado da Cloud Campus e o intuito é fornecer uma explicação prévia deste sistema de cabeamento estruturado para que no próximo vídeo, quando eu mostrar a construção dele na prática, fique mais fácil o entendimento. Bom, então o objetivo da videoaula é apresentar essa estrutura de cabeamento para compartilhamento de dados e voz. Antigamente, ainda muitas empresas hoje, elas possuem sistemas de cabeamento distintos para cada serviço que elas precisam disponibilizar para os funcionários. Aqui no exemplo, nós temos um sistema de cabeamento para dados, que seria o sistema de rede local, e um outro sistema de cabeamento para voz totalmente independente. Lógico que isso aumenta custo, isso fica mais difícil a manutenção. Então, a tendência futura é nós montarmos redes convergidas, ou redes convergentes, onde todos os serviços rodam em cima de uma mesma infraestrutura de cabeamento estruturado. Bom, então, nós vamos mostrar um sistema onde você vai ter, em cima de uma mesma infraestrutura, a possibilidade de tráfego de dados e a possibilidade de tráfego de voz. Nesta proposta, explicar um sistema de cabeamento estruturado para compartilhamento de voz analógica, já que a voz digital seria a voz sobre IP, ou mais conhecido como VoIP, seria mais simples construir, já que bastaria eu usar a mesma infraestrutura de redes e disponibilizar a voz sem precisar fazer nenhuma outra adaptação de cabos ou passagem de novos cabos. Bastaria eu configurar os servidores de VoIP na rede para que o pacote de voz IP chegasse ao telefone dos usuários como um pacote de dados chega aos micros dos usuários. Então, nessa proposta, nós entendermos o compartilhamento de voz analógica com dados numa mesma infraestrutura. Então, eu preparei um exemplo onde eu estou simulando neste slide um conjunto de 3 andares, ou 2 andares e um térreo ou um subsolo, não importa. E em cada andar eu vou ter a infraestrutura de cabeamento para atender aquele pavimento, aquele andar. Então, nós estamos vendo aqui um térreo aqui, ou um subsolo, um primeiro andar e um segundo andar. Cada andar teria o seu rack ou o seu gabinete, com os passivos e os ativos de redes. Aqui, como passivo, eu tenho patch-panel, como ativo eu tenho switch. A infraestrutura é a mesma nos andares. E desse armário de telecom, eu tenho o cabeamento horizontal chegando até as áreas de trabalho de cada usuário. Eu coloquei em cada área de trabalho 2 pontinhos de telecom, onde o usuário pode ligar aqui 2 equipamentos. Isto é padrão em todos os andares. E no subsolo, no térreo, eu teria o data center ou a sala de equipamentos, onde eu vou
ter os servidores, vou ter o PABX, de onde eu faço a distribuição desses serviços para todo o prédio. Bom, para que eu possa distribuir os serviços num prédio, eu tenho que fazer mão de lançamento de backbones. No caso, eu representei na cor verde o que seria o backbone de dados, né? Então, como isso está conectado em Patch Panel, seria um backbone em cabo metálico, provavelmente um Cat6 ou um Cat6A. Então, eu conectei esse backbone num Patch Panel, no ER, lancei ele por uma rota qualquer, por um duto, um shaft, até o armário do segundo andar e conectei lá no Patch Panel do segundo andar. Fiz a mesma coisa para o primeiro andar, conectei o backbone numa porta do Patch Panel e conectei a outra ponta desse backbone lá no Patch Panel do primeiro andar. Bom, no data center ou na sala de equipamentos, eu coloquei um rack, né? Este Patch Panel que recebe o backbone de cada andar. Aqui é uma grimpagem padrão, né? no Patch Panel, como nós já vimos em aulas anteriores. E coloquei um switch. Nesse switch eu conectei através de um patch cord um servidor. Então, quando o servidor está conectado nesse switch, né? O switch ele tem a capacidade de passar, né, o sinal ou passar a informação em qualquer uma das portas conforme a necessidade de cada usuário que está em cada andar. Então, se eu quisesse, por exemplo, conectar este computador do primeiro andar no servidor, eu teria que fazer algumas manobras, eu teria que usar alguns cords, alguns patch cords, né, para poder fazer a ligação. Vocês percebam que esse microcomputador ou essa workstation está isolada, não está na rede. O servidor está com o serviço que ele tem para fornecer disponível no Patch Panel, mas isso ainda não chegou a nenhuma máquina, porque não foi feito o fechamento das ligações, né? O jampeamento ou as manobras para que os dados do servidor cheguem até as workstations. Então, supondo-se que esse computador do primeiro andar precisa acessar esse servidor, eu vou usar um patch cord e vou fechar uma porta do switch na porta do Patch Panel, onde está ligado o backbone do primeiro andar. Com isso, o sinal ou a informação desse servidor, ela vai ser distribuída nesta porta do switch, através desse patch cord, ela vai vir por este backbone, chegar até este Patch Panel que se encontra aqui no rack do primeiro andar. Bom, agora, o Patch Panel é um equipamento que ele é passivo. Um cabo ligado numa porta não permite que esse sinal chegue até a outra porta do Patch Panel, né? Então, não adianta eu ter o cabo ligado aqui do backbone e o cabo da workstation ligada nesta porta, e mesmo que eu ligue o meu computador aqui na minha tomada de telecom, ela não vai enxergar o servidor. Por quê? Porque o Patch Panel, um sinal que entra por essa porta, não chega nesta porta. Para isso, eu preciso conectar esta porta do Patch Panel neste switch. É o que eu vou fazer agora. Vou pegar um cord e vou conectar a porta onde está conectado o backbone lá no primeiro andar, a porta de um switch que está lá no rack. A hora que eu fechei essa conexão, o sinal, né, do servidor, ele pode ser visto ou pode ser enxergado por qualquer um que se conectar numa dessas portas do switch. Então eu vou fazer mão de um outro patch cord, vou pegar qualquer porta desse switch e vou fechar naquela porta onde eu tenho o cabeamento horizontal
que me leva até a área de trabalho desse usuário onde eu quero conectar uma workstation. E agora é só eu conectar através de um patch cord, né, com RJ45 nas duas pontas, a minha workstation no meu ponto de telecom da área de trabalho, para que o usuário que estiver acessando essa workstation, ele possa se conectar através do cabeamento horizontal até o patch pane, através desse cordão no switch. O switch esparrama o sinal para as demais portas, o sinal sai por esse cord, vai pelo backbone, chega até o patch pane e através desse patch cord chega no switch, que também esparrama o sinal para todas as portas e chega ao servidor. Então, com isso, eu tenho uma workstation do primeiro andar acessando o meu servidor. Bom, mas eu preciso também conectar a workstation do segundo andar nesse mesmo servidor. Então, vou fazer basicamente as mesmas manobras, né? Vou conectar um cord ou um patch cord unindo o backbone que me leva até o segundo andar, vou conectá-lo com o cord até o switch, onde está conectado o servidor, para que ele pegue o sinal do servidor e encaminhe também por esse backbone que vai ao segundo andar. Vou pegar um patch cord, fechar a porta do patch pane com qualquer uma das portas do switch, para que o sinal do servidor chegue até o switch do segundo andar. Vou pegar um patch cord, pegar qualquer uma das portas do switch e fechar no patch pane na porta onde está conectado o cabeamento horizontal que me leva até a tomada de telecom onde eu quero conectar a minha workstation. E finalmente eu vou conectar através de um patch cord com RJ45 nas duas pontas a minha workstation à tomada de telecom. E com isso eu fechei o circuito, fazendo com que esta workstation enxergue o meu servidor também e possa trocar informação com esta outra workstation, já que as duas workstations estão interconectadas indiretamente através desse switch, né? O sinal de qualquer workstation desse segundo andar vai bater neste switch, através desse backbone esse sinal vai chegar nesse switch e nesse switch eu faço a conexão do switch do segundo andar com o sinal que está entrando pelo switch do primeiro andar. Assim eu tenho as duas workstations na rede. Então, está montada aqui a infraestrutura de cabeamento estruturado para que eu tenha a distribuição de dados na rede. Mas, para cada área de trabalho, eu projetei também um telefone, só que projetei um telefone analógico. Se fosse um telefone digital aqui, um telefone VoIP, bastaria eu conectar, tirar esse telefone analógico para o telefone VoIP, pegar um patch cord com RJ45, conectar esse telefone na tomada, fechar esse outro ponto no switch e pronto, esse telefone já estaria enxergando o servidor, que poderia também ter uma partezinha, ou está virtualizado aqui, um servidor VoIP, para que também eu tivesse voz sobre IP na rede. Ou poderia ter um outro servidor ligado nesse patch pane específico para voz. Desculpa, ligado nesse switch específico para voz. Mas como não é telefonia VoIP, é telefonia analógica, então eu não posso eu não consigo fazer o sinal do meu PABX de voz chegar até o telefone pelo mesmo backbone que eu estou usando para dados. Por quê? Porque esse backbone está ligado em switch
e voz analógica não passa por switch. Então, para que eu possa ter voz em cada orquiária, eu vou ter que fazer o lançamento de um backbone específico para voz, de uma outra infraestrutura de backbone só para voz. Então, eu tenho aqui um rack com um PetPenio, onde eu conectei aqui um cabo, um backbone neste PetPenio e a outra ponta num outro PetPenio de cada andar, aqui no caso do segundo andar, específico para o tráfego de voz. E fiz a mesma coisa para mim levar voz, prover voz até o primeiro andar. Conectei um backbone nesse PetPenio e a outra ponta no PetPenio do primeiro andar. Normalmente, nesses backbones de voz, se utiliza um tipo de cabo específico para voz, que é um cabo conhecido como CI, que são cabos que têm 100 pares de fio, 500 pares, 1.000, 2.000, 3.000 pares de fio, depende de quantos ramais eu preciso levar para prover para cada andar. E como é telefonia, eu só preciso de um parzinho de fio, eu só preciso do TX e do RX. Então, na verdade, em cada portinha do PetPenio aqui, eu só precisaria conectar 2 fios para cada ramal. Cada 2 fios que eu conectar em cada portinha, eu teria um ramal. Então, eu poderia chegar com um cabo CI aqui de 100 pares, abrir esses pares aqui, separar de 2 em 2, conectar 2 nessa porta do PetPenio, 2 nessa, e assim eu teria vários ramais sendo levado por um mesmo backbone até o andar. Na outra ponta eu faria o mesmo. Eu abriria os pares aqui e conectaria cada 2 fiozinhos ou cada 2 pares numa porta do PetPenio de voz aqui do andar. Agora, essa conexão desses 2 pares em PetPenio, elas têm que ser feitas nos pinos 4 e 5 do PetPenio, que é onde você tem, tanto na grimpagem 568A como na 568B, o azul e o branco do azul, que seria o pino 4 e o 5. São exatamente os 2 pinos centrais de um Keystone, né, de um RJ45 fêmea. Então, eu vou conectar cada parzinho de fio, um no pino 4, outro no pino 5 de cada porta do PetPenio aqui. Então, um parzinho no pino 4 e 5 dessa porta, um outro parzinho no pino 4 e 5 dessa porta. Vou olhar lá atrás do PetPenio, onde tiver o desenhinho do azul e do branco do azul, eu conecto um fiozinho naquela porta. Vou para outra porta, olho lá atrás do PetPenio, onde tiver para conectar o azul e o branco do azul, eu conecto outro parzinho, sempre no azul e no branco do azul, no PetPenio aqui do Data Center ou do ER, como também no PetPenio lá do andar. Bom, então eu tenho, no meu caso, no meu exemplo, eu só vou usar um ramal, então eu conectei um parzinho de fio aqui, um parzinho de fio aqui para o segundo andar, um parzinho de fio nesse PetPenio e um parzinho de fio nesse PetPenio para o primeiro andar. Esse PetPenio aqui pode ser um PetPenio normal, pode ser um PetPenio específico para voz, tanto faz. E a norma de cabeamento estruturado permite até que nem se use PetPenio, que se utilize bloco aqui. Existem vários padrões de blocos que podem ser usados. Um que é muito conhecido é um bloco padrão 110, que é específico para a telefonia. Bom, no caso, eu usei PetPenio. Bom, agora eu preciso disponibilizar voz para cada andar. Eu tenho um PABX. Esse PABX recebe uma linha tronco e, no caso, me distribui 2 ramais, o ramal 111 e o ramal 112. Eu peguei esses 2 ramais do PABX e grimpei no PetPenio. Como é um ramalzinho, são 2 parzinhos de fio. Onde estão grimpados os 2 cabinhos aqui?
no pino 4 e no pino azul aqui da porta do pet pênio, onde tem o azul e o branco do azul. A mesma coisa aqui, um parzinho de fio nessa porta também no pino 4 e no pino 5. Tá? Na aula prática que eu vou disponibilizar para vocês também, de como montar essa infraestrutura, eu vou mostrar outras opções de ligação, sem ser aqui por trás do pet pênio. Mas você pode grimpar o capinho, cada ramalzinho, fazer uma grimpagem dos dois pares na porta do pet pênio. Bom, então, pressupondo que eu quero levar então um ramal aqui para o primeiro andar. E no caso, eu quero o ramal 111 aqui. Então, eu vou ter que usar um corte. Como aqui é pet pênio e aqui é pet pênio, eu posso usar um corte normal com RJ45. Né? Se esse corte estiver grimpado no padrão 568A, o pino 4 e o 5 é o azul e o branco do azul. Se ele estiver grimpado no padrão 568B, o pino 4 é o azul e o pino 5 também é o branco do azul. Então, não faz diferença se é padrão A ou padrão B de grimpagem. Eu vou usar um corde aqui. A hora que eu fechar esse corde, como só tem um parzinho grimpado aqui, que é o pino 4 e 5, o TX e o RX vai entrar também pelo corde só no azul e no branco do azul, também só no 4 e no 5, e vai sair no 4 e 5 do outro lado, vai chegar até o pet pênio de voz aqui do primeiro andar. Para mim poder prover o ramal lá, no ramal 111 lá no telefone, eu vou usar mais um corte, fecho do meu pet pênio de voz com esse pet pênio onde está conectado o cabeamento horizontal, que chega até a tomada de telecom, e nessa tomadinha de telecom eu vou colocar um cordão, só que como aqui é um telefone analógico, ele não permite ligação com RJ45, eu vou ter que usar um cordão RJ11. A interface do telefone RJ11, eu vou conectar o cordão aqui. E a outra interface do telefone, desse cordão, também é RJ11. E eu vou conectar esse RJ11 no RJ45 aqui. E isso é perfeitamente possível. O RJ11, que vai estar na ponta desse cordão telefônico, ele vai encaixar bem no centro deste conector RJ45. O RJ11 conecta direitinho aqui, bem no centro. Como ele só tem dois fiozinhos aqui para telefonia, os dois fiozinhos vão fazer contato exatamente aqui no pino azul e no branco do azul, que é exatamente o 4 e o 5 de um Keystone 568A ou 568B. Então, eu posso conectar o meu telefone com o RJ11 nas duas pontas, numa tomada RJ45, porque os dois pinos do RJ11 vão fazer contato exatamente com os dois pinos desse Keystone nos pinos 4 e 5. Com isso, eu disponibilizei o ramal 111 aqui para o primeiro andar. Bom, agora eu quero disponibilizar o outro ramal lá para o segundo andar. Vou fazer as mesmas manobras. Vou ter que usar um corte aqui para poder liberar o ramal no backbone de voz lá para o segundo andar. Então, eu quero o ramal 112 lá. Vou liberar o corte aqui neste backbone. Vou liberar o corte aqui para fechar do pet pênio de voz com o pet pênio que recebe o cabeamento horizontal, que vai até a orquiária. E agora é só eu fazer a conexão do telefone com o RJ11, igual eu conectei embaixo. E pronto, estou aqui com o ramal 112 também no segundo andar. Então, vocês percebam que nesta filosofia de cabeamento estruturado, eu tenho o aproveitamento do cabeamento horizontal dessa infraestrutura da orquiária, das tomadinhas de telecom, do pet pênio, tanto faz para dados ou para voz. Eu grimpei aqui e aqui um cabo de 4 pares UTP
normal, os 4 pares estão grimpados aqui, os 4 pares estão grimpados aqui. Só que como eu estou usando nessa tomada só telefonia, dos 4 pinos que estão grimpados aqui, eu só estou trafegando o sinal pelos dois, pelo azul e pelo branco do azul. Por quê? Porque esse meu core de telefone só injeta sinal aqui nos dois, porque só tem 2 fiozinhos aqui nesse cordão de telefone. Mas o cabo já está lançado, já está passado, está grimpado, está certificado. Vocês vão ver depois que se eu precisar tirar esse telefone e colocar um computador aqui, eu estou com a estrutura toda pronta, não tenho que mexer nada, eu já vou mostrar para vocês como que faz isso. Bom, agora que eu já disponibilizei dados e voz para todos os andares, eu vou fazer algumas manobras só para explicar melhor para vocês como que a flexibilidade que me permite esse tipo de infraestrutura. Então, vamos supor que eu não queira mais o ramal 111 aqui no primeiro andar. Então, vocês viram que eu tirei o cord daqui. A hora que eu abrir essa conexão, eu não tenho mais a possibilidade de usar o ramal 111 aqui. Então, eu vou tirar o ramal 111 de lá e vou tirar o ramal 112 lá do segundo andar. E na sequência, eu peguei um cord e fechei desta porta do pet panel, onde está grimpado o ramal 111, fechei lá na porta do pet panel, que me leva o backbone de voz até o 4º andar. Então, agora, eu quero colocar o ramal 112 lá no 4º andar. Já está fechado a conexão aqui no ER, falta agora eu só dizer para o usuário que ele já pode acessar o ramal 111. Então, vou voltar aqui a manobra para explicar melhor. Então, eu tinha aqui o ramal 111 no primeiro andar e o ramal 112 no segundo andar. Por algum motivo, o usuário do primeiro andar falou assim: eu não preciso mais de telefone, eu vou tirar o meu telefone daqui, o telefone dele foi removido. Então, eu tirei o cord e ele não tem mais o telefone, ele não tem mais o ramal 111. E o usuário do segundo andar continua com o ramal 112. Mas eu quero passar o ramal 111 para o segundo andar, sem ter que lançar cabo, sem ter que construir uma nova estrutura. Basta eu fazer uma manobra. Eu vou pegar este cord que me disponibilizava o ramal 112 lá no segundo andar, vou remover ele, vou pegar um outro cord, então removi o ramal 112 lá do segundo andar, vou pegar um outro cord, vou fazer uma manobra conectando o ramal 111, aqui disponibilizado pelo PABX, com o backbone que me leva ramais até o segundo andar. Com isso, o ramal 111 já está lá no telefone do segundo andar. Então, vocês percebam que com uma única manobra eu troco de ramal qualquer andar, sem ter que fazer nenhum lançamento de cabos, né? Então, se vocês perceberem melhor, na verdade, essa manobra que eu tenho que fazer aqui nesse corte aqui do ER para disponibilizar o ramal 112 lá, não tenho nem que desconectar as duas pontas do cord. Basta eu desconectar esta ponta do cord que está ligado aqui onde tem o ramal 112, abrir ela e conectar nessa ponta aqui do pet panel onde eu tenho o ramal 111. Então,
É só desconectar uma ponta do cabo, manobrar ela daqui para cá, eu já passo a ter o ramal 111 lá no segundo andar. Então é bem simples. Vocês imaginem uma outra situação. Vamos supor que esse funcionário que trabalhava aqui no primeiro andar, no ramal 111, ele foi transferido lá para o segundo andar. E como ele já trabalha na empresa há muito tempo, todo mundo conhece o ramal dele, então a empresa não quer trocar o ramal dele, quer que ele continue com o mesmo ramal, mesmo ele estando trabalhando lá no segundo andar. Então vocês viram que com uma manobra só, desconectando essa ponta e conectando aqui, eu jogo o ramal 111 lá para o segundo andar. Ok? E isso me dá uma flexibilidade muito grande de eu fazer toda a manutenção, né, ou toda a adequação da empresa em termos de ramais telefônicos quando acontecem mudanças. Bom, pressupondo agora que eu não quero esse telefone no primeiro andar, então tirei o telefone, vou tirar o cord RJ11, tirei o cord RJ11 aqui do primeiro andar, e a pessoa que vai trabalhar aqui no primeiro andar, ela precisa agora de 2 computadores, ela não precisa de telefone. Bom, basta eu pegar o computador para ela, pegar um cord, no caso tem que ser agora um cord RJ45, porque é a interface da placa de rede é RJ45, ligar no RJ45, na tomada, né, de telecom RJ45, e fazer uma manobra nesse rack aqui. Tirei o cord que estava ligado lá no backbone de voz para aquela tomada de telecom e vou usar um outro cord fechando da porta do PET-pênio que recebe o cabeamento horizontal com a porta do switch do andar. Pronto, ele já está enxergando o servidor e enxergando as outras máquinas dos outros andares na rede, né? Então, vou voltar aqui também, vocês vão perceber que é bem simples. Eu tenho o suprimento de voz neste ponto de telecom aqui. Por quê? Porque eu estou fechando, né, nesta porta do cabeamento horizontal, eu estou fechando uma porta do PET-pênio de voz. Mas como agora ele colocou um computador lá, basta eu desconectar uma das pontas desse corte, no caso essa ponta aqui que está fechada aqui, e manobrar ela aqui para baixo para o switch. Como esse switch aqui já está conectado no backbone, que está conectado no servidor, a hora que eu pegar a ponta desse cord e ligar nesse switch, o usuário desta workstation passa a enxergar o servidor e todas as outras máquinas que estão penduradas nesse servidor, ou que estão penduradas neste PET-pênio aqui, que no caso seria a máquina do segundo andar. Então, repetindo a manobra, aqui no caso, né, eu removi aquele PET cord, não precisaria, bastaria desconectar a porta de cima do PET-pênio e conectar embaixo no switch, e fiz isso, né? Eu peguei a ponta de cima que estava lá e liguei aqui embaixo no switch, e agora eu passo a ter dados aqui também. Ok? Bom, então esta é a infraestrutura padrão para compartilhamento de dados e voz numa rede de cabeamento estruturado. Tá? Eu vou, num próximo vídeo, mostrar para vocês a construção disso daqui na prática. Bom, para concluir a explicação, eu tenho aqui um slide onde eu tenho uma organização um pouco diferente do desenho do slide anterior, mas com a mesma ideia. Dependendo do volume de pontos de dados e do ponto de voz que eu vou ter na minha rede, às vezes é conveniente eu usar racks separados, né? Aqui eu tenho um rack só para voz, um rack só para dados
né, ou 2 racks só para pet panel de dados e um rack só para servidor. Então, vocês percebam o meu PABX, distribuir nos ramais. No caso, essa área onde recebe ramais, normalmente se chama o DG, né, onde tem o PABX, tem aquele quadro de ligações num prédio, né, seria o DG, onde entra todos os ramais do PABX para serem distribuídos no prédio, né? E dependendo da quantidade de ramais, como eu disse para vocês, eu tenho um cabo CI. Aqui eu tenho um cabo CI de 100 pares aqui, e aqui eu tenho um cabo CI de 200 pares, né? Distribuindo o ramal que estão conectados em cada 2 fiozinhos, cada 2 parzinhos de fio estão conectados numa porta do pet panel nesse rack de voz. E aqui eu tenho as minhas workstations e os meus telefones, o telefone ligado num ponto telecom, a workstation em outra, e o cabeamento horizontal chegando até os pet panels aqui nesses racks. Então, como que funciona uma manobra aqui? Eu quero que esse cara aqui, então, tenha um ramal. Eu vou lá num pet panel de voz, pego o ramal, tem que estar tudo identificado, qual que é o parzinho que está gripado em qual porta, que ramal que ele traz aqui do DG, pego um corte, ligo lá naquela portinha e ligo no cabeamento horizontal aqui, que leva o ramal até esse ponto. Não, mas agora eu quero tirar esse telefone que está aqui e colocar um computador no lugar. Eu pego esse cabo que está conectado na ponta aqui do cabeamento horizontal que traz o sinal até aqui, em vez de eu fechar ele aqui num rack de voz, eu fecho a outra ponta aqui num rack de dados. Então, aí eu tenho o servidor que está jampeado aqui, que vem por um desses cabos aqui e chega nessa tomada, aí eu ligo dados. Ok? Então, dependendo do porte da rede, eu tenho um rack só para ramais, um rack só para dados. E aí, dependendo de onde eu faço a manobra, eu disponibilizo dados ou voz lá na minha área de trabalho. Bom, pessoal, era isso que eu queria explicar para vocês nesses slides, para que fique mais fácil agora no próximo vídeo eu explicar para vocês na prática a construção dessa infraestrutura, para que vocês tenham uma complementação do entendimento. Então, obrigado, até o próximo vídeo.